E aí, pessoal, muito bom dia. Estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo hoje de um horário que a gente não está acostumado. Geralmente as nossas transmissões são à noite, às 21, e hoje a gente está começando às 10. Vamos ver se vocês vão gostar. E hoje a gente está falando sobre a constelação familiar e o uso prático dela. E eu vou trazer uma experiência bem interessante para vocês, da minha própria experiência, né, no tratamento dos meus próprios conteúdos. Estou aqui num hotel em Brasília, onde rolou ontem para mim, um Mastermind com o Érico Rocha chamado Insider. E é um hotel bem bonitão, olha só. Tem umas piscininhas ali fora. E hoje eu vou fazer uma live diferente com vocês. Vou fazer a live da piscina. Mas o que acontece é o seguinte. Quero dar muito bom dia para todos vocês. Quero saber se vocês estão me escutando bem. Se a imagem tá boa, tranquilo. Deixa eu ver quem já tá aqui. Ana, Leia, Vanessa, Eustáquio. Que legal, sejam muito bem-vindas. Tem alguém de Brasília aí? Tô aqui na sua terra, se tem alguém de Brasília. Então é o seguinte, galera. No último treinamento Luz na Consciência, que foi a 4ª edição do treinamento Luz na Consciência, como em todos os outros, nós fazemos uma das atividades práticas, que é a dinâmica psíquica e corporal, dinâmica psíquica e corporal de liberação de impedimentos. E essa dinâmica, ela explica direitinho o conceito básico da constelação familiar. E eu fui demonstrar para os alunos, as pessoas que estavam ali realizando o treinamento Luz na Consciência, que, para quem não sabe, é o nosso evento presencial, realizado em Goiânia. E o próximo, inclusive, vai ser dia 13 e 14 de dezembro. E que vai ser a 5ª edição. A 4ª edição aconteceu, e na hora que eu fui demonstrar para todos como realizar a dinâmica psíquica e corporal, é o seguinte: a dinâmica psíquica e corporal, você divide o grupo em grupo de 5 ou 6 pessoas. Nesse caso foram 5 pessoas. Então, uma pessoa vai representar, vai estar ali como ela própria. Olha só como é a dinâmica. Um grupinho de 5 pessoas, você vai conseguir entender, com isso que eu estou mostrando aqui, exatamente como que funciona as suas próprias dinâmicas de impedimento. Eu estou explicando a dinâmica psíquica e corporal de liberação de impedimentos. E grupo de 5 pessoas, uma pessoa vai estar ali como ela mesma, ok? Ela diante da vida. Uma outra pessoa vai representar o sonho, a missão de vida, o desejo que a pessoa tem mais profundo de crescimento. E as outras 3 pessoas vão representar os maiores impedimentos. Ou seja, aquilo que mais tem impedido a pessoa de realizar o sonho, de realizar a missão de vida, de conseguir se sentir na caminhada alegre, satisfeito, realizando aquilo que se propõe, não sem dificuldades. Todos temos dificuldades, mas a dificuldade, ela traz aprendizado e traz sofrimento. A mesma dificuldade
vivida por uma ou outra pessoa vai trazer mais ou menos sofrimento. E todo esse nosso processo de autodescobrimento é para que as nossas dificuldades tragam menos sofrimentos, menos impedimentos, tá bom? Coloca aí, galera, de onde vocês estão falando e conta pra mim algo a respeito de vocês. O que te impede na vida, tá? Se você fosse escolher os seus 3 maiores impedimentos, quais seriam eles? Os seus 3 maiores impedimentos. Coloca aí nos comentários. Eu coloquei ali como os meus 3 impedimentos na hora que eu fui demonstrar para as pessoas, e lógico que na hora que eu estou demonstrando, eu estou realizando também. E eu coloquei ali o medo. Uma pessoa estava representando para mim o meu sonho, a minha missão de vida, que é o sucesso, a expansão do Instituto Luz na Consciência, com a sua mensagem para todo mundo. Então, uma das pessoas representava o meu sonho de realização, de crescer com o Instituto Luz na Consciência e levar toda essa libertação para todo mundo. Esse é o meu sonho. Então ali, aquela pessoa estava representando o meu sonho. E aí as outras 3 pessoas eu coloquei para representar os meus impedimentos. Ou seja, o que mais me impede na direção da realização do meu sonho. E eu coloquei ali justamente o medo do fracasso. Oh, meu Deus do céu, por mais que a gente racionaliza, por mais que a gente sabe que o fracasso ele acontece sim, já aconteceu, vai continuar acontecendo, e que ele na verdade não é um fracasso, na verdade ele é só um degrau. Por mais que a gente racionaliza nisso, rapaz, mas vem de dentro um medo, né? E se eu não der certo? E se não gostarem desse conteúdo, desse produto? Se ninguém se inscrever num curso que eu estou realizando? Então, o medo do que vão falar, do que os parentes vão falar dessa cara a tapa que a gente dá quando a gente desafia e realiza. Então, o medo do fracasso sempre foi um impedimento para mim. À medida que eu vim me tratando, é um impedimento cada vez menor e cada vez mais eu tenho conseguido realizar os meus objetivos. E coloquei a segunda pessoa ali para representar a comparação. A comparação é um sentimento que faz eu olhar para outra pessoa que está, digamos assim, numa posição mais avançada que a minha mesma e me sentir diminuído, me sentir menor. E acreditando eu ser diminuído e menor, eu perco força, porque eu sou aquilo que eu acredito. Então, à medida que eu acredito que eu sou pequeno, me comparando com outra pessoa, eu fico pequeno, eu me enfraqueço e me bloqueio. Então a comparação nesse sentido, um sentimento em outras palavras também chamado muitas vezes de inveja, que é essa dificuldade de lidar com o sucesso alheio por conta da comparação, sem dúvida é algo que me incomodou muito mais e ainda me pega, me incomoda, claro, como a todos nós. Mas enquanto a gente percebe, enquanto a gente pratica esse metapsiquismo, que é pensar no que se pensa. Metapsiquismo é pensar no que se pensa. Então, quando eu me pego num sentimento desse, eu dou a corrigida. Eu pego, opa, espera aí, né? Deixa eu dar uma... Por que eu estou sentindo assim? Como seria a minha melhor postura de juízo de valor diante dessa situação para a realização dos meus sonhos? Por mais que a gente racionaliza, sim, a coisa continua. E a coisa continua porque a gente está emaranhado, identificado, entrelaçado quanticamente com pessoas do nosso sistema familiar que tiveram aquela mesma característica. As duas que eu já expliquei, que eu já contei para vocês, né, que é esse medo do fracasso e a comparação. Então, dois impedimentos da minha vida.
o qual eu coloquei ali naquela atividade para representar uma pessoa isso, outra pessoa aquilo. E coloquei a terceira pessoa para representar a dificuldade de cumprir a agenda. Em outras palavras, a procrastinação. Então eu me programo para fazer alguma coisa, né? E de repente, ou seja, eu coloco na minha agenda de fazer aquilo e a coisa não flui, não acontece. Todos nós temos isso em maior ou menor grau. Não era a primeira vez que eu estava ali nesse processo constelando, né? A dinâmica psíquica e corporal de liberação de impedimentos é como se você constelasse 3 questões, 3 problemas. Então é um impacto realmente transcendente. Inclusive para mim, como instrutor, que estava ali realizando na frente de todo mundo a demonstração de como cada um faria. Mas antes deixa eu dar um oi pra galera. Orlando, e aí Orlando? Beleza? Rose, Janaína, seja muito bem-vinda. Luke, de Roraima, que legal. De onde vocês estão falando, gente? Estou na capital do Brasil, exatamente. Inclusive ontem aqui nesse mesmo hotel teve um encontro do Bolsonaro com o partido dele, sei lá o que mais aí. Mas eu estava fazendo um curso e hoje eu estou descansando. E trabalhando também. Você sabe que quando a gente ama o que a gente faz, o trabalho ele é prazeroso, né? O trabalho eu já acordo cedo e o que antigamente dava vontade de ficar na cama, não tenho mais essa vontade. Eu fico com vontade de levantar e construir um mundo melhor mesmo e fazer o que eu me propus. E isso é muito legal. E lógico que isso vem resultado de um processo de autodescobrimento, um processo de tratamento mesmo com a constelação familiar. E estar com vocês aqui, para mim, é muito gratificante. É sempre um prazer e uma honra estar com vocês. E eu estou aqui para falar com vocês sobre aquilo que mais transformou a minha vida, que possibilitou eu ter uma vida mais tranquila hoje. E dessa forma, eu só tenho a agradecer a todos vocês de estarem aqui comigo. Valeu? Coloca aí pra mim, comenta comigo o que vocês estão querendo saber. Eu tô aqui para explicar para vocês o que vocês quiserem saber. Tá bom? E até uma de Goiânia, que legal. Amanhã eu volto para Goiânia. Orlando Silva tá falando, participei da 4ª edição, momento de alto impacto e descobrimento. Super mará. Show de bola. Orlando, muito obrigado aí pelo depoimento, pela participação aí. Com certeza eu elaborei todo o treinamento Luz na Consciência com o que há de melhor na constelação familiar, nas terapias integrativas. E como eu estava dizendo, essa dinâmica mesmo é como se você constelasse 3 questões, entende? O impacto do treinamento, eu vejo ele como se fosse múltiplas constelações mesmo, múltiplas sessões de constelação. Super maravilhoso. Sou de Anápolis. Narciro está trazendo culpa. A culpa é o impedimento, Narciro. Aliás, Nerci Rodrigues. Legal. Ingrid, estou adorando ver vocês em Brasília. Obrigado. Sou muito insegura, fico trêmula, principalmente quando tem um público maior. Thelma Pereira. Interessante. Essa insegurança para você é um impedimento, Thelma? Seria uma insegurança bem específica de falar em público? Porque esse é um impedimento muito grande, principalmente se o seu sonho, se o seu objetivo de vida vai exigir que você fale em público. A Ingrid está trazendo, um dos impedimentos é não poder o curso de constelador por falta de recursos no momento. Com certeza, Ingrid, nós vivemos degraus e você está num deles, entendeu? Aproveita todo esse conteúdo que a gente coloca aí gratuito, e tem coisa pra caramba na internet gratuita, tem gente boa demais falando de todo tipo de assunto de impedimento, né? E não é só constelação, não é só terapia, é saúde geral, é alimentação, é finanças, é empreendedorismo,
Você pode ter certeza que a falta de poder pagar um curso para você não vai fazer diferença se você tiver dentro do seu coração exatamente marcado qual que é a missão que você tem para viver. Aí sim, aí o jeito vem. Quando você sabe o que você quer para sua vida, o jeito aparece. Tá bom? E pode contar comigo nesse processo aí. Janaína, de Lusiânia, medo, insegurança e incerteza. Legal, Janaína. Eu acho que o medo fica junto da incerteza. O medo é aquele desejo de querer controlar o futuro. Exatamente. E o quanto isso realmente nos atrapalha, né? Isso de procrastinar nossos sonhos, é nosso impedimento, do qual eu sinto. Que legal, Ingrid. Obrigado pelo depoimento aí. Você sabe que quando a gente fala em público, qual que é o problema? Ou seja, eu assumo qual é o meu problema, eu faço o primeiro passo para integrá-lo de integração. Quando eu assumo que um problema existe, ou seja, eu tenho dificuldade de cumprir a agenda, isso já foi muito mais forte, hoje é um pouco mais tranquilo. Quando eu assumo isso, eu dou o primeiro passo para eu conseguir mudar. Porque, na verdade, quando eu assumo que isso faz parte de mim, eu já estou integrando junto o familiar de quem eu lembro, eu manifesto o meu amor tendo aquela mesma característica. Então, vocês falarem aí nos comentários o que é que impede vocês, é o primeiro passo para você conseguir mudar esse impedimento. Ansiedade, vem também a angústia de não saber o que fazer. Legal, Ingrid. Orlando, para mim o maior impedimento é o medo de se entregar, de se aventurar, de ir em frente. Com certeza. Esse medo, Orlando, e todo mundo que falou do medo, e eu também, né, que eu falei do medo também. O medo do fracasso. Na verdade, às vezes esse medo é o do fracasso e às vezes o medo é o do sucesso. Quando a gente simplesmente se fideliza às pessoas que não tiveram sucesso do sistema familiar, e aí, não tendo sucesso, eu me sinto pertencente a esse grupo que não teve sucesso. Então, às vezes, quando a gente está diante de uma grande realização, de algo que vai ser transformador na vida da pessoa, o que acontece? Eu tenho medo. O medo de trair o meu sistema familiar. E aí, quando a gente aceita que o insucesso, olhando para isso voluntariamente, tenha acontecido no nosso sistema familiar, assim como qualquer tipo de sofrimento, nós nos liberamos para não precisar ter esse tipo de sofrimento. E isso que eu estou falando já é pura constelação familiar na veia mesmo, na essência, no que é mais necessário que seja feito, que é o que a gente chama de integração sistêmica. E então eu estou contando para vocês sobre a minha experiência, né? Quem está chegando agora, a minha experiência com a dinâmica de liberação de impedimentos. E olha que eu já tinha feito essa dinâmica aplicada em mim mesmo diversas vezes. Então deixa eu ver o que mais que vocês estão proseando aí. Governador Valadares, Campo Mourão, Rio Grande, mais gente de Goiânia. Que legal, gente. Obrigado pela participação mesmo. Samara Frazão, que é constelação familiar. Muito obrigado por essa pergunta, Samara. Eu acabei percebendo, Samara, que a base da constelação familiar, ela ainda é muito desconhecida para muitas pessoas. E hoje essa live, falando de geral, né, de como é a constelação familiar, é exatamente para isso. Então, a constelação familiar é um método, é uma forma de você conseguir acessar os vínculos que você tem com o seu inconsciente coletivo familiar, que te leva a ter muitos sofrimentos. Que legal, deixa eu só mostrar para vocês que legal ali no chão. Pássaros bonitos. Ali tem uma marina. É um lugar muito, muito legal. Então, quando você, por exemplo, acaba percebendo
que toda vez que você está numa situação em que você pode ter um ganho financeiro melhor, você recua e você não sabe por quê. Algo acontece e te impede, porque na verdade tudo que acontece foi você que atraiu. Então, quando você dá uma cabeçada, quando você comete um fracasso, uma falha, você tem que se perguntar, por que eu ainda quis falhar dessa forma, né? Então a constelação familiar ela vai te ajudar a perceber quem é que você está honrando naquela falha ou naquele sofrimento. Arrumei até uma poltroninha aqui, uma cadeirinha de... Ah, meu Deus do céu, eu queria trabalhar assim todo dia, gente. Então, é isso, a constelação familiar é um método que acessa o inconsciente coletivo familiar. E aí você fica sabendo qual que é o seu problema, digamos assim, qual que é a causa do seu problema. A constelação familiar, ela sempre parte de um problema. Ninguém constela para ver como é que tá ou por curiosidade. Isso nenhum constelador deve abrir uma constelação que não tenha um motivo muito apropriado, né? Então é um grande problema da vida da pessoa. Por exemplo, um exemplo que eu dou muito aqui, que ilustra muito claramente a mulher traída com frequência. E aí a constelação mostra que inconscientemente ela está fidelizada à própria mãe. Aí a constelação fala para ela, então você tem que olhar para a história de ser traída da sua mãe e simplesmente abrir mão de interferir e deixar ela se virar com seu pai lá. Querer interferir na vida da sua mãe, mesmo que ela já tenha morrido, ou seja, esse desejo de ter uma mãe idealizada, essa rejeição à história de traição faz com que você seja traída. E quando você acolhe a história de traição da sua mãe, você deixa de ser traída. Então, isso ilustra mais ou menos como que acontece. Então, eu falei de traição, mas isso a gente usa muito a constelação familiar, a constelação familiar para tratar questões de ausência de prosperidade, fracasso profissional, depressão, ansiedade, destinos de doenças repetidas, principalmente doenças e sintomas que a medicina não explica. Então a constelação familiar vai em cima do que é realmente a causa daquele problema, o que é que realmente que leva aquela pessoa a estar querendo sofrer daquele negócio. Adriana, eu consegui te explicar mais ou menos? Aliás, Samara, você conseguiu entender mais ou menos? Tá, então para entender o que é a constelação, falta só mais uma coisinha. A forma pela qual a gente usa para acessar esse inconsciente coletivo é através de representantes, tá? E é disso que eu estava falando quando eu estava descrevendo aí o meu exercício de liberação de impedimentos. Consegui te explicar mais ou menos o que é a constelação? E na verdade esse inconsciente coletivo é tipo um arquivo, tá, Samara? É um arquivo que a gente acessa. Não tem nada a ver com um pai morto, um avô morto, não tem nada a ver com o espírito, viu? Deixar bem claro para todo mundo aí. Existe um arquivo quântico que guarda a história de toda a humanidade. Principalmente você acessa do seu próprio sistema familiar. E aí formando o seu próprio destino. Meio copiando o destino das outras pessoas. Então, é isso. E aí esse copiar o destino das outras pessoas, a gente vai atrás de parar de copiar, que esse é um desejo inconsciente, mas muito poderoso. Parar de copiar voluntariamente, porque apesar de ser um sofrimento voluntário, ele tem uma motivação inconsciente. E quando a gente torna essa motivação consciente, a gente vira uma chavinha, que a gente pode realmente se ver livre daquele impedimento. E é isso que faz a dinâmica psicocorporal de liberação de impedimentos que eu que eu estou relatando para vocês, tá bom? Então a Thelma está dizendo sim, sirvo na música na igreja, que legal. A Ingrid está perguntando como acabar com a procrastinação, com procrastinar meus sonhos e metas. É disso que a gente está falando. Ju, minha esposa linda, Ju Cigarini, tá lá, tá no quarto. Depois vem aqui para fora, meu bem.
pegar essa brisa suave aqui. Hoje está um dia nublado, não está nem bom para pegar piscina não, mas só de ficar nessa sombrinha aqui dessa árvore já tá bom demais. Vamos lá. Samara está falando, também tenho sensação de culpa. Obrigado, Samara, pela partilha aí. Eu tenho algo a falar sobre a culpa, mas eu vou deixar para falar mais para frente um pouquinho. Muitas graças. Quero sim contar com você. Obrigado, Ingrid, muito obrigado. Fique à vontade. O Orlando está trazendo, concordo, doutor, pois isso aconteceu comigo nessa questão de quando te conheci. Não podia pagar uma constelação ou outro curso. Foi participando dos gratuitos até que pude participar do Luz da Consciência. Que legal, Orlando. Parabéns pelo desejo de mudança, pela entrega ao processo. Uma coisa, toda sessão de constelação familiar que eu faço, seja no grupo de constelação, seja individualmente no consultório, ou seja online, tá? Com bonequinhos, eu falo para a pessoa assim, eu pergunto qual é o sofrimento que ela quer tratar ali, que ela quer resolver, e pergunto, você realmente cansou de sofrer? Aí eu peço para ela dizer assim, diga aí onde você está. Pode dizer em você que eu estou conversando aqui nessa live. Eu cansei de sofrer. Vai, diz em voz alta e vê qual que é a sensação física que te vem. Eu cansei de sofrer. Muitas pessoas vão sentir no coração um sentimento de que isso faz sentido. Realmente está cansada de sofrer. Outras pessoas vão ter a sensação que não faz sentido. Ou seja, que não cansou de sofrer ainda. Que ainda aguenta sofrer um pouco mais. E quando a pessoa ainda aguenta sofrer um pouco mais, ela não está disposta a fazer essa mudança que você fez, viu, Orlando? De pagar o preço, de ir atrás e fazer acontecer e mudar dentro do coração. Quando a gente cansa de sofrer, a gente aceita e busca a ajuda e ao auxílio. Dá um oi pro pessoal aí. Olá, pessoal, tudo bem? Tô adorando ver meu marido trabalhar assim, uai. Ai, meu Deus. Também. Tem gente dentro do lago. Tem umas pessoas mergulhando ali no lago, olha que legal. Vamos lá. Samara Frazão, ótima explicação. Obrigado, Samara. Obrigado pelo feedback aí. Oi, Gisele Porfírio, tudo bem? A Samara está falando, na próxima turma vou querer participar, com certeza. Creio que vou mudar de vida. Samara, lá no meu feed tem vários depoimentos de pessoas que realizaram o treinamento Luz na Consciência. Vai lá e dá uma olhadinha quando você puder, tá bom? Realmente é algo muito transformador. Assim como a própria experiência com a constelação familiar é transformadora. O treinamento Luz na Consciência ele foi desenhado para ser o mais impactante possível. Silvânia está falando, lindo casal. Obrigado, Silvânia. Nós recebemos com alegria essa validação. A Deuslene está trazendo, faço o tratamento de depressão e ansiedade por passar por várias traições amorosas e com isso perdi meu brilho. Interessante, viu, Deuslene? E você tem histórias no seu sistema familiar de traição, de infidelidade conjugal? Inclusive esse vai ser o nosso assunto da live de amanhã à noite, viu? A gente vai fazer uma live amanhã, sábado, às 21 horas, sobre a traição no relacionamento. É um assunto realmente periclitante, mas que eu adianto que quase sempre está relacionado com uma dinâmica de emaranhamento familiar mesmo.
Porque as pessoas acham que quem foi traído, é a vítima. E na verdade, nessa perspectiva nossa, quântica, de uma percepção de uma realidade mais ampla, não existem vítimas. Não existem vítimas. A pessoa que é traída, ela tem em si um desejo de ser traída. O universo, Deus, só faz valer a vontade dela, atraindo alguém que tem um impulso familiar também de trair. Aí o universo encontra uma pessoa com a outra. Assim como uma doença que a pessoa tem, um câncer, algo dentro dela desejou ter aquele câncer. Infidelidade ao sofrimento do sistema familiar, às mortes, principalmente por câncer do próprio sistema familiar. Então, nessa perspectiva, a gente tem que estar se perguntando por que é então que eu fui traída, né? E por quê? Porque senão entra num outro relacionamento e a traição acontece de novo, né? Então é por isso que a gente vai dedicar uma live inteirinha para isso, amanhã à noite, às 21 horas, sábado. E então, deixa eu realmente a Maria está trazendo casal abençoado. Amém. Samara, linda esposa, muito obrigado. Eu acho que a gente é cada vez mais abençoado. Então, por exemplo, eu estou descrevendo aqui a dinâmica de liberação de impedimentos, onde eu coloquei as minhas três maiores impedimentos em relação ao meu futuro, em relação à realização dos meus sonhos, que foi o medo do fracasso, a comparação e a dificuldade de cumprir a agenda, esses três impedimentos. Mas você pode ter certeza que eu já constelei foi muito a questão com o relacionamento, a questão com a prosperidade financeira. Por quê? Porque eram problemas mais graves, mais fortes, né, em mim quando eu comecei a constelar. Então, o relacionamento que eu tenho com a minha esposa Ju hoje é a construção de um aprendizado junto e conjunto, aonde eu entrei nesse processo de aprendizado dentro das terapias integrativas, me tratando, fazendo cursos, e chegou um momento em que eu e a Ju, a gente começou a se distanciar por uma resistência dela mesma em também realizar esses tipos de treinamentos, de terapias. Tinha uma resistência muito grande para a terapia. E esse distanciamento gerou muita crise e sofrimento no nosso relacionamento. Porém, à medida que a gente veio descobrindo as nossas fidelidades aos sofrimentos dos casais do nosso sistema familiar, a coisa foi fluindo cada vez mais. Né, meu bem? Certeza. Conta aí. Certeza. Depois eu conto. Foi difícil fazer terapia? No início, sim. Até mesmo porque você é psiquiatra, então tinha sempre aquela sensação de que eu estava sendo mandada, né? Então tinha essa resistência. Mas depois que eu entrei nesse processo terapêutico, é um processo fascinante, eu indico para todo mundo, adoro, né? Faço terapia ainda, tenho terapeuta, fiz coach, então me ajudou muito e ajudou no nosso relacionamento e no nosso crescimento pessoal mesmo, como pessoa, como indivíduo. Beijo pra vocês. E logo eu e a Ju, a gente vai estar trazendo para vocês também um curso na área do relacionamento, tá? Mais pra frente é uma coisa que a gente está planejando, a gente está colocando no papel um conteúdo bem embasado na constelação familiar mesmo, nos preceitos do Bert Hellinger, naquilo que realmente já está se mostrando que funciona mesmo. Então, então deixa, né, eu concluir em janeiro. Então deixa eu contar para vocês como que se desenrolou essa minha dinâmica de liberação de impedimentos, tá? Então, vai colocando aí nos comentários o que vocês acham disso tudo que a gente está falando aqui e principalmente coloca aí no comentário quais são as três características, os três impedimentos
que você tem hoje na sua vida diante dos seus sonhos, ok? E, se possível, coloque aí no comentário também qual seria esse seu grande sonho. Como seria a sua vida totalmente plena, feliz, onde você se sentiria satisfeito de estar ali, produzindo no seu dia a dia, dando da sua vida para aquele propósito. Algo que te traria o reconhecimento profissional e financeiro que você deseja, né? Coloca aí nos comentários enquanto eu explico, porque no finalzinho eu preciso dessas 4 informações para você ter um insight muito top, muito top. Então eu quero saber qual é o seu sonho e quais são os seus 3 maiores impedimentos. O meu sonho na dinâmica psíquica corporal de liberação de impedimentos, né, para quem chegou depois, eu estou descrevendo aqui como que foi uma das atividades do nosso treinamento Luz na Consciência, que a 4ª edição aconteceu. E quando eu estava ensinando, ou seja, mostrando para as pessoas como seria a dinâmica que cada um faria, eu dividi em grupos de 5 pessoas, onde um sou eu mesmo, a outra pessoa representa o meu sonho, a outra pessoa representa, as outras 3 pessoas representam meus 3 maiores impedimentos. Então eu, meu sonho e meus 3 maiores impedimentos, um de frente para o outro ali, sendo representados. E cada impedimento desse, que nos meus 3 foi a dificuldade com medo do fracasso, a comparação com as outras pessoas e a dificuldade de cumprir a agenda, ou seja, ainda a procrastinação, que já foi muito maior na minha vida, ainda mas já foi muito maior. E essas dificuldades, gente, ninguém está falando aqui que você vai fazer um clique e ela vai sumir da sua vida, claro que não. Mas, cada vez que você faz um olhar para a sua vida, cada vez que você faz um olhar para esses impedimentos, você se desimpede um pouco mais. É por isso que eu mesmo ali, como o professor, o instrutor, quem estava guiando aquele trabalho ali, também me tratei com aquele trabalho. Eu não fechei, a gente não fecha esse processo de autodescobrimento. A gente vai expandindo cada vez mais a nossa autoconsciência. E ali eu estava de frente, aí eu coloquei os 3 impedimentos, né, as 3 pessoas de frente para mim, ok? E ali, olhando nos olhos daquela pessoa, eu falei, você falei para uma delas, você é o medo do fracasso. E olhando nos olhos daquela pessoa, eu consegui perceber quem eu estava honrando do meu sistema familiar com medo do fracasso. Quem foram as pessoas que mais tiveram medo e não se arriscaram na vida do meu sistema familiar. Pessoas que tiveram a vida mediana, medíocre, não no sentido pejorativo, mas medíocre no sentido de contenção da capacidade de realização, no sentido de não realizar. E aí, no rosto daquela pessoa, eu via esses familiares. E dentro da dinâmica, eu olho para cada familiar desse ali, representado no rosto daquela pessoa, e falo, olha, eu sinto muito se vocês tiveram medo do fracasso. Eu sinto muito se vocês se impediram pelo medo. Eu sinto muito se vocês não realizaram seus sonhos pelo medo do fracasso. Eu concordo que tenha sido assim. Eu reconheço que o peso desse sofrimento que você carrega me sustenta na vida. Então, eu só tenho a agradecer pela sua história de vida, mesmo sofrendo privações pelo medo do fracasso. Muito obrigado. Por favor, me permita seguir caminhando sem medo do fracasso. E ali eu vi a imagem de alguns tios. Ali eu vi a imagem de alguns primos, que nem são de gerações tão anteriores, mas do agora. E essas imagens, quando eu pude permitir que eles tivessem esse destino, que eles tivessem a liberdade de escolher o destino do impedimento, eu me desimpedi. E aí eu fui para
o segundo impedimento, o impedimento da comparação. O impedimento daquele sentimento de olhar para uma pessoa que está no seu processo de realização mais avançado, diante do que eu quero para mim. Pessoas pelas quais eu me espelho, eu vejo, eu aprendo com essas pessoas, mas quando eu me comparo com elas, eu tenho uma percepção assim, eu sou pior, eu sou menor. E quando eu falo eu sou menor, eu me enfraqueço. Isso é um impedimento. Então a comparação, ela foi um impedimento muito grande. E naquele momento ainda era, porque estava ali representado. E olhando nos olhos daquela pessoa que representava esse impedimento, ou seja, o medo, aliás, a comparação, ou seja, um sentimento de inveja, eu vi ali naqueles olhos algumas pessoas do meu sistema familiar que sempre foram extremamente comparadoras e invejosas e fechava a cara mesmo na hora que viu o resultado bom de alguém. Pessoas pelas quais as famílias, as pessoas até evitavam de falar de algum benefício, porque a pessoa já tinha aquela dor pelo benefício do outro. E olhando para aquelas faces ali, olhava tio fulano, tia fulana, vô não sei quem, que são pessoas do meu sistema familiar que tinham esse sentimento de comparação os impedindo. E aí eu pude agradecê-los por carregar esse peso. Muito obrigado. O que vocês viveram, os impedimentos que vocês tiveram, os sofrimentos que vocês tiveram pela comparação, eu não quero ter e não vou ter. Muito obrigado por vocês terem carregado esse peso. Eu concordo que tenha sido assim o seu destino. Eu abro mão de querer um tio diferente, eu abro mão de querer você diferente. E automaticamente me vinha uma sensação física de descer um peso das minhas costas. Olha que interessante. Uma sensação física de descer um peso das minhas costas, como se aquele peso daquele sofrimento eu estivesse carregando e naquele momento aconteceu o alívio. E por final, olha que bonitinho. Um quero. Tá aqui participando da nossa live. E aí então eu fui para o terceiro impedimento, que era o impedimento da dificuldade de cumprir a agenda. E aí olhando nos olhos daquela pessoa ali, que estava ali representando a minha dificuldade de cumprir a agenda, ou seja, a procrastinação, ou seja, o programa para fazer isso e não consigo, mesmo tendo a capacidade, muitas vezes tendo o tempo, eu dou uma desculpa e não faço. Isso é procrastinação. Isso é de todos nós. E eu procrastino, graças a Deus, cada vez menos. E eu já tinha tratado vários temas de procrastinação, questões de antepassados que foram impedidos. Mas ali naquele momento me veio uma lembrança no olhar daquela pessoa, daquela mulher que estava representando ali aquele impedimento, me veio uma lembrança de quando eu tinha aproximadamente uns 6 ou 7 anos de idade, em que por uma única vez na vida a minha mãe me levou à casa de umas familiares da minha avó, aliás, de umas familiares do meu avô materno. E lá tinha uma tia-avó que era deficiente física e mental e que ficava deitada em uma cama. Sem conseguir se movimentar muito bem, toda deformada, com as suas deformidades físicas, babando de uma forma assim, às vezes meio grunhindo, né? E ali, eu como uma criança olhei para aquilo e me horrorizei, e me assustei. Nossa, como isso pode ter acontecido? Como uma pessoa pode viver assim? Coitada. E aquele reflexo, daquele juízo de valor, diante daquela tia-avó, que na verdade é uma pessoa muito mais graduada que eu, digamos assim, é maior do que eu na hierarquia familiar. Eu era apenas um fedelho perto do que aquela mulher, mesmo naquela condição, já tinha entregado de valor ao sistema familiar, e eu tendo dó dela. E a dó que eu tinha daquela mulher
que na verdade eu nem consegui saber o nome dela ainda, mas me veio a lembrança muito clara. Aquela dó me fazia também não me localizar muito bem no tempo, porque a agenda é isso, é a localização do nosso comportamento no tempo. E eu pude ver ali nos olhos daquela representante que ali ela estava representando aquela imagem daquela tia-avó, pela qual eu nutri uma dó muito grande, uma aversão, um medo como uma criança. E mesmo no adulto, a minha criança interior ainda tinha medo, rejeição, dor de ver aquela mulher ali em cima daquela cama. E ali naquele momento, na hora da dinâmica de liberação de impedimentos, eu pude olhar nos olhos daquele representante, daquela representante e dizer, olha, eu sinto muito que você tenha vivido esse sofrimento, mas eu não posso fazer nada. Eu concordo que tenha sido assim e vejo na sua obra nobreza, grandeza, dignidade. Mesmo que aparentemente um destino de sofrimento, eu reconheço que na verdade é um destino digno e nobre de pertencer. E um destino que, tendo sido assim, segura um peso de um sofrimento que eu não preciso ter. E aí eu devolvi a dignidade de pertencer e a grandeza de superioridade à minha tia-avó, mesmo naquela condição de deficiência. E isso para mim foi extremamente libertador, aonde eu consegui ter um resultado maior do cumprimento da minha agenda. Por incrível que pareça, quem diria que teria uma coisa a ver com a outra, mas tem, e a constelação familiar está trazendo todos esses resultados aí por conta disso, porque na verdade vai na veia do problema. Um método terapêutico que simplesmente resolve um problema em uma sessão, ele só pode ir realmente na raiz do problema, que está nessa vinculação com o nosso inconsciente coletivo do sistema familiar. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Nossa, que legal, muitos comentários. Obrigado, gente, por comentar. Samara está trazendo, né? Medo, culpa, solidão. Deuslene, estou adorando sua live. Me sinto mais motivado a me tratar. Que legal, Deuslene. Muito obrigado pelo feedback. Com certeza eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo que eu sofri dentro dele também, né? Insegurança, medo, ansiedade, medo financeiro, relacionamento, né? São problemas. Temar Borges está trazendo insegurança, medo, ansiedade. E exatamente essa sensação de medo, ela vem justamente da culpa. Lembra que eu falei que eu ia falar mais na frente da culpa? Mas antes, deixa eu ler aqui o comentário de vocês. A Adriana está trazendo: meu sonho é ter um relacionamento saudável, onde eu me sinto amada, respeitada, ser bem-sucedida profissionalmente, ser uma pessoa segura, preciso enxergar o meu valor. Que legal, Adriana. Muito obrigado aí pela participação. Adriana, você está conosco no nosso programa de meditação para a produtividade, que é o nosso curso 100% online, é um programa de 4 semanas, onde a gente trata com a constelação familiar e a meditação sistêmica. É todos esses problemas que a gente está falando aqui. Sabe essa dinâmica psíquico-corporal de liberação de impedimentos que eu descrevi agora? A gente faz algo semelhante através da meditação sistêmica, no programa de meditação sistêmica. A Adriana está com a gente. Ok, Adriana, eu quero que você me responda aí nos comentários, se possível, como tem sido a realização da meditação sistêmica da segunda semana, que é a meditação sistêmica de conexão com os pais. E aí eu te pergunto, olhando para você mesma, né, no espelho, você sente-se merecedora de ter um bom relacionamento? Olhar para você no espelho é a mesma coisa de olhar para a imagem dos seus pais. Se você considera que os seus pais tiveram um péssimo relacionamento, que aquilo não deveria ter acontecido, que aquilo é muito pouco para você, você vai acabar sempre num relacionamento difícil. Então por isso que eu estou te perguntando, como você olha, o que você aprendeu até nesse momento em relação a reverenciar os seus pais para melhorar o seu relacionamento, tá? Eu já estou falando porque a gente precisa de se fazer essas perguntas, porque na verdade a gente sabe que vítima não existe. Se a gente está num sofrimento é porque a gente escolheu aquele sofrimento, a gente só tem que descobrir por quê, tá bom? Obrigado pela participação. Os seus comentários, Adriana, ajudam muito a gente a chegar em insights legais.
O Alexandrino está trazendo o meu sonho. Empresária de catering, impedimentos, finanças, insegurança e sem motivação. Legal. Maria Souza, medo de ser feliz. Tem um problema de comparação. A Adriana está trazendo também. Legal, Adriana. Muito parabéns por reconhecer isso, né? E você pode ter certeza que para mim, reconhecer que eu nutro muitas vezes ainda em mim o sentimento de inveja é difícil. É expor demais, sim. Mas é real. E cada vez que eu reconheço que isso faz parte de mim em algum grau, que eu reconheço que isso fez parte de mim muito, que me fez sofrer muito, reconhecer que isso fez muitos familiares meus sofrerem, me libera. Fica cada vez mais leve para mim olhar para as outras pessoas que estão muito lá na frente de mim e falar, nossa, que massa, que bom que ele está conseguindo, que bom, né? Ele está abrindo um caminho que eu vou trilhar também, ele está me ajudando, me mostrando um caminho. Então, quando você reconhece, você traz as suas problemáticas, com certeza vocês já estão se liberando, já é um processo terapêutico. A Thelma está trazendo ansiedade, insegurança e complexo de inferioridade. Acredito que seja por conta da infância e juventude muito turbulenta. Meu maior sonho é melhorar a situação financeira. Tudo que tentei não teve sucesso. Então existe algo dentro de você, Thelma, que ainda quer sofrer da parte financeira, assim como durante muitos anos eu tive também. E ainda tem em certo grau. Mas cada vez esses problemas me impedem menos. Sabe? Até esse medo do fracasso, é lógico que ele não sumiu. Por mais que eu olhei para os fracassados da minha família, para as pessoas que tiveram medo do fracasso e realmente fracassaram por causa disso, isso não deixa de agir sobre mim. Eu sinto ainda o medo, mas eles não me impedem mais. O meu medo eu sinto, mas não me impede mais. Eu vou entrar uma live, eu posso sentir palpitação, eu posso até sentir um medo, né? Como é que vai ser, o que vão pensar. Olha que legal. Oi? Um canarinho aqui pertinho de mim. Que bonito. Então, a gente... o quanto temos que aprender. A Maria está trazendo isso, com certeza. Eu estou no processo de aprendizado. Cada pergunta que vocês me fazem, gente, por incrível que pareça, me vem pedaços de livros, me vem sacadas assim que eu não tinha tido antes. Então estar com vocês aqui, não só eu entrego de mim, mas com certeza a participação de vocês enriquece tudo isso. Meu sonho é passar no concurso de delegada e sentir feliz em ficar sozinha. Deus, Lene. Interessante, legal. Meu sonho, a Zamara está trazendo. Essa foi a Deuslene, falou, né? Concurso de delegada. A Deuslene, meu sonho é poder fazer minha faculdade de farmácia e acreditar que vou conseguir. Concluir, conhecer um sonho verdadeiro, que queira uma família. Aliás, um homem verdadeiro, que queira uma família, para crescermos juntos e ter uma família em união. Nossa, que massa, Zamara. Eu até arrepio de escutar um sonho tão completo, detalhado. Isso é massa demais. Você sabe o que você quer. Tá? Por um tempo eu tive assim também, que eu não sabia direito o que eu queria. Né? Eu queria, né? Eu ainda tinha uma visão limitada de futuro. Graças a Deus eu vim tratando nisso à medida que eu vim tratando o meu merecimento. E à medida que eu vim tratando a relação com os meus pais, hein? Vou falar bem a verdade mesmo. Então, saber onde a gente quer chegar é muitíssimo importante. Então, galera, eu vou falar uma coisa da culpa. A Thelma tá trazendo. Gente, que maravilha essa live. Muito obrigado. Podia ficar gravada para eu mostrar pro meu marido. Massa, Thelma. Vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar 24 horas aqui no Stories. Ou seja, até amanhã de manhã essa live está disponível no Stories. E a gente começou, a partir dessa semana, a depois postar a live também, tá? No YouTube e no IGTV também, tá? Essa live vai ficar gravada no YouTube e no IGTV. Aí você pode ver, mostrar para outras pessoas. Aperta aí nesse directzinho aí, ó, nesse aviãozinho, nessa setinha que tem aí embaixo, e você marca o nome da pessoa, aí ela vai poder vir ver essa live também, aqui pelo Insta mesmo. Então,
a culpa que a gente sente é exatamente relacionada a um desejo de sofrer também. Mas na verdade essa culpa é só um sentimento. Porque que responsabilidade eu tenho pelo sofrimento dessa minha tia-avó? Naquela deformidade, naquela malformação física, inclusive. Que responsabilidade eu tenho? Não tem responsabilidade nenhuma nisso. Mas eu senti culpa, entende? Era o sentimento de culpa, de dor, né? Como eu posso ir para a vida se ela está assim? Aí eu abro mão, eu assumo que sim, que doeu a culpa, mas eu abro mão da responsabilidade. E quando eu abri mão da responsabilidade em cima do sofrimento de cada um daqueles 3 familiares ali representados, um representando o medo do fracasso, o outro representando a comparação e o outro representando a dificuldade de cumprir a agenda. Quando eu abri mão da responsabilidade, olha, eu sinto culpa pelo sofrimento de vocês, mas eu abro mão da culpa, da própria culpa, da responsabilidade, porque eu não podia fazer nada. A vida de vocês é de vocês e eu aceito que tenha sido assim, e sinto muito, mas eu vou ter uma vida plena. Quando eu fiz isso, na atividade, na dinâmica psíquica corporal, eu pude me virar de costas para esses impedimentos, ou seja, eu pude deixar os impedimentos para o passado. E deixando os sofrimentos para o passado, eu pude olhar para quem? Para o meu sonho, para a minha grande realização, para a representante, para a pessoa que estava ali, personificando o sucesso e a realização do Instituto Luz na Consciência. A ampliação da minha capacidade de entregar esse conteúdo para toda a humanidade, ali estava representado em uma pessoa. E quando eu olhei para aquele meu sonho, eu olhei para trás mais uma vez. Isso é da dinâmica, isso eu conduzo na dinâmica lá no treinamento Luz na Consciência. Quando eu olhei para trás para os meus impedimentos, as pessoas que representavam os meus impedimentos já não me impediam mais. Elas me olhavam com um sorriso, como se acenassem com a cabeça assim, vai, olha que massa. Quando eu reconheci o valor do que eles viveram no sofrimento, até uma tia-avó que era deformada em cima de uma cama, eu reconheci a grandeza e a nobreza dela. Ali aquela representante, que estava representando ela, se conectava com a informação, com o arquivo de memória da experiência dessa minha tia. Não tem nada a ver com o espírito. Arquivo de memória da experiência da minha tia-avó, que foi deformada, que teve uma deficiência física e mental muito grave. E ali, quando eu olhei no rosto dela de novo, depois de tendo aceitado a história de vida dela, ela me olhou e me acenou, ela sorriu, me acenou, vai lá, entendeu? Como se ela dissesse assim, eu carrego esse sofrimento aqui para te livrar, vai, faz o que você tem que fazer. E aí eu me senti totalmente livre, desimpedido de caminhar representativamente na direção do meu sonho, que me olhava de braços abertos assim, e eu abracei o meu sonho. Eu abracei ali a representação do meu grande sonho sendo realizado, da minha grande meta sendo realizada, da grande realização da obra da minha vida sendo realizada. E vocês não têm ideia o quanto que isso é transformador. E cada um de vocês pode ter acesso a esses processos também. E dia 13 e 14 de dezembro, aqui em Goiânia, presencial, nós temos a 5ª edição do treinamento Luz na Consciência. E eu descrevi aqui só um dos processos. São 8 ou 9 semelhantes, sendo que um deles é o renascimento, o rebirthing, que é a regressão ao período da gestação e do parto, algo assim realmente transformador. Uma hora a gente já fez algumas lives sobre isso, no YouTube deve ter alguma coisa gravada minha sobre o rebirthing, o renascimento. Quem quiser dar uma olhada lá, tá bom, gente? Muito obrigado pela participação. Juju tá lá na outra cadeira, tá perguntando, amor, existe sucesso sem sentimento de culpa? Não existe sucesso sem sentimento de culpa. Obrigado, meu bem. Bem lembrado. O caminho do sucesso vai cobrar de você um sentimento de culpa. Mas que você pode assumir o sentimento da culpa. Mas você pode abrir mão da própria culpa, porque culpa você não tem. Você tem culpa de seus primos, dos seus tios, ou até dos seus próprios pais terem escolhido a pobreza, terem escolhido o sofrimento de um adoecimento ou de qualquer outra coisa. Você não tem culpa nenhuma disso, responsabilidade nenhuma disso. E aí a gente abre, tá bom? 13 e 14 de dezembro, fica ligado, as inscrições não estão abertas, mas a gente vai conversando nesse caminho. E sábado, ou seja, amanhã, 21 horas, live sobre relacionamento e infidelidade conjugal. Beijo no corações e até a próxima. Valeu!